Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. O nosso desejo é que Deus fale ao seu coração e transforme a sua vida. Até quando, Senhor? Até quando se esquecerá de mim? Até quando esconderá teu rosto? A tristeza me persegue em meus dias. Até quando, Senhor? Até quando se esquecerá de mim? Até quando esconderá teu rosto? A tristeza me persegue em meus dias. Eu, porém, confio em ti. Tua graça inunda o meu coração. De alegria cantarei ao Senhor por todo o bem que fez, por tudo que tu és em mim.
Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Depois de um tempo aí sumido, nós retornamos com um programa inédito aqui para você, mais uma entrevista, onde nós estamos falando sobre vocação. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa aqui muito especial, que eu já tenho contato já há muitos anos, e ele vai contar um pouco da história dele, de como Deus o chamou, e hoje a gente sai um pouco da vocação ali do trabalho comum, como a gente viu até aqui, para um trabalho muito específico voltado para a vida da igreja. Ele serve hoje em uma outra denominação. Ele vai explicar um pouco aqui para a gente como é que ele realiza o trabalho dele, mas antes vocês vão conhecê-lo um pouco mais e saber como é que foi o chamado dele para esse ministério que hoje ele exerce. Eu recebo aqui hoje o Douglas. Douglas, seja muito bem-vindo. Obrigado. Se apresenta, eu já te conheço, mas o pessoal não te conhece. Não é? Se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Sim, meu nome é Douglas, né, eu tenho 34 anos de idade, tenho uma esposa que se chama Denise, né, e tenho 2 filhos, o Dan, de 2 anos e 2 meses, e minha filha Dara, que fez 7 meses agora. Maravilha. Você tá com 34 já? 34. Rapaz. 34, passou rápido, né? 6 anos mais novo que eu só. 6 anos. Então quando eu cheguei lá no Vila União, eu tava lá com meus 22 anos, você não tava assim tão novinho mais, né? Eu tava adolescente, né? Dá uns 14, 15. Mas nessa faixa. É isso aí. Nessa faixa. Por falar nisso, a gente se conheceu lá atrás, em 2008. Isso. Lá no Vila União. Sim. Numa época muito distante, que não tinha aquela quantidade de bairro que hoje tem. Sim, né? sim. Se eu não me engano, são 7 bairros ali hoje. 7 ou 8 bairros, né? É naquela região ali próxima do aeroporto e tal. Sim, cresceu muito, né? Desenvolveu muito. Sim, o bairro a gente ali. ia pra lá na época do Estradão, sem calçamento. Bairro muito carente, né? Na época, né? Você muito morava no bairro Penha, né? Eu morava no bairro Penha. Sim, morava com a minha mãe, lá no bairro Penha, meu pai e com meus irmãos, né? Lá no bairro da Penha. Isso, eu comecei lá em 2008 como aspirante ao ministério. Sim. E eu lembro que o Carlos Magno era evangelista lá. E lá a gente se conheceu. E depois, em 2013, eu estava chegando lá para ser pastor. Sim, sim, sim. Depois que eu formei no seminário. Retornou. E a gente se encontrou de novo lá e fomos juntos. Sim. Então, o Douglas, conta pra gente um pouquinho aí dessa sua trajetória entre Vila União até esse momento da sua vida. A gente vai por partes pra gente correr demais. Mas conta um pouco aí da sua história, seu envolvimento com a igreja, desde sempre. Como é que era lá o nosso trabalho, né? Sim. É claro, depois você acabou saindo, né? Sim. Foi pro seu ministério, né? Mas conta um pouco aí pro pessoal te conhecer um pouco mais. Sim. Então, eu cresci, né, praticamente ali no bairro da Penha. Né? Eu fui pro bairro da Penha nos 12 anos, mais ou menos, a 13 anos de idade. Ali no bairro da Penha. Comecei a frequentar a nossa congregação, né, lá no Vila União, né, que era a congregação presbiteriana do Vila União. Comecei a frequentar com essa idade, de 13 anos a 12 anos. Me batizei, né, no ano seguinte, me batizei aos 14 anos, né, de idade, e sempre fui, né, uma pessoa assim, ativa dentro da congregação. Sempre fui ativo, né, você me conhece aí, né, tocando instrumentos, participando do louvor, né, participando de acampamento, sempre fui nessa pessoa ativa. Então, isso foi despertando no meu coração, né, o desejo de sempre servir, né, a Deus. Aí que veio o Carlos Magno, né? Sim. Pastor Carlos Magno também, sempre acompanhando ele, né, nas visitas também aos lares, né, participando dos estudos. Então, o Carlos também foi uma referência para mim, pastor Carlos Magno, né? Sim. Foi uma grande referência, me ensinou muita coisa, me colocou em disciplina, né? Teve época... Faz parte. Né, o Carlos Magno me colocou em disciplina, né, era uma época, naquela época que a gente fala da rebeldia, né? Sim. Da adolescência, né? Ali me colocou em disciplina, eu amadureci muito dentro desse tempo da disciplina, né? Então cresci muito com o Carlos Magno, né? E sempre ativo dentro da congregação. Né? Aí chega o pastor João, né? Que você chegou, né? Passou aquele período primeiro conosco lá,
né? E período de crescimento, Sim. né? Eu lembro até quando você dirigia a Kombi, né? Lá na congregação, buscava verdura, não era? Eu lembro disso. Tinha o projeto Lembro. de... a gente fazia cestas, né? Sim. Com verduras, Aham. colhia no Ceasa Lembro. e em um supermercado Sim, que tinha aqui na sim. cidade na época, né? Eu Sim. tinha muita Kombi. Então eu lembro que você fazia essas correrias, Sim. entendeu? Ia sair, acho que pelo bairro, né? Se eu não me engano, me vem a memória, né? Distribuindo. Então foi um tempo muito bom, né? Você passou conosco lá nesse tempo e depois de muito tempo, né? Você retornou, né? Para assumir a congregação com a saída do Carlos, né? Para fazer o seminário. Você assumiu a congregação nossa lá, né? E eu continuei lá, sempre com o desejo de servir, né? E ali tinha os meninos, né? Que eu lembro até hoje, né? Do Natan, do Guilmar, né? Do Ebert que faleceu, Sim. né? Lembro do Jonathan também, que fazia parte daquela comunidade ali, né? Pequena, mas a gente sempre estava ali ativo, né? Sempre pregando o evangelho dentro, né? Daquela comunidade que era carente, né? Sim. No momento só tinha ali o bairro Vila União, né? O bairro da Penha, que tinha o Novo Horizonte, Horizonte. que estava começando, né? O bairro Novo Horizonte estava começando também. Então, dentro daquele bairro carente, né? A gente ali com aquela congregação do Vila União, né? Querendo pregar o evangelho, né? Fazendo algumas atividades, né? E você, pastor, fez parte, né? Desse crescimento meu, desse desenvolvimento meu também. Eu lembro ali quando a gente saía de bike, né? Sim. Nas quartas-feiras, à noite, quando você vinha com aquela bicicleta, eu acho que era do seu pai ou do seu avô? Era uma bicicleta do meu avô. Do seu avô, eu lembro. Era Eu lembro uma- que você contava pra mim. Era uma barra circular. Sim, sim. Eu vinha pelo estradão. Sim, eu Não lembro. tinha iluminação direito, não tinha Uhum. calçamento. Tinha nada. Era uma poeira que só. Poeira danada. E acabava o estudo bíblico, você subia pra sua casa Sim. no morro lá na frente. No morro na frente, E eu isso. continuava pro estradão. Sim, sim. Mas dali a gente vinha, né, conversando. Eu na minha bike, velhinha, né? Sim. E a gente trocando a ideia, né? Sobre os planos, sobre desejo. Né? E Deus já vinha despertando em mim o desejo de fazer um seminário. Eu sempre tinha esse desejo de estudar, de fazer um seminário. Né? E a gente vinha conversando nas estradas ali, né? Ali do Penha, ali, conversando sobre isso, rindo, né? Sonhando. Né? Até que o Senhor me trouxe, né? Como, né, eu deveria fazer um seminário. Né? Meus pais deveriam que apoiar, a igreja, sede, né, a mãe, sede deveria apoiar. Né? E assim eu fui planejando fazer. Né? Eu sonhava em fazer um seminário naquela época, né? Estudar ali, ir para o seminário, estudar os 4 anos, eu sonhava. Porém, né, as condições financeiras não eram, né, lá as coisas. Morava num bairro carente. Né? O pai e a mãe trabalhavam, né? Os irmãos também. Né? Eu ia iniciar trabalhando também. Mas para pagar uma faculdade naquela época, Sim. era muito difícil, né? Sim. Era muito difícil. Mas o desejo nunca tinha saído do coração. Né? Eu estava despertando ainda, estava florescendo ainda dentro do meu coração. Né? E naquelas conversas, né, que a gente tinha ali de bicicleta, rindo, contando história, né? O Senhor me incentivando, né? Não para não. Né? Também me lembro também, dentro desse período, né, dos estudos que o Senhor trazia, né, ensinando a gente como trazer uma palavra. Né? Eu creio que ali, através dali, que eu aprendi a desenvolver também e despertar o interesse, né, pela palavra, pelo ensino, entendeu? Para ser um pastor, né, para pastorear uma igreja, através daqueles ensinos ali, daqueles estudos que o Senhor trazia ali. Eu lembro que era eu, acho que tinha a Rita, tinha mais algumas pessoas, né? Tinha Não tinha? Holanda. Tinha a Holanda ali dentro também. Sim. Isso, e você passando a estrutura pra gente, como que monta um sermão, como que monta uns estudos, né? Ali eu fui absorvendo aquilo ali e fui despertando a cada dia. Né? Então isso aí fez parte, né, da minha vocação, despertar minha vocação. Mas então naquela época, né, eu não consegui, né, infelizmente, fazer o seminário, porque eu entendo também que não era o tempo de Deus. Não era aquele momento, né? O momento de Deus. Né? Então, né, e fui crescendo, fui estudando, fui buscando outras faculdades, né? Busquei fazer ali
segurança do trabalho, busquei fazer também, não consegui concluir, não consegui. Busquei também, faz parte, né? Logística, comecei a estudar logística também, fazer logística, não consegui também concluir. Né? Eu tinha muito essa constância, né? De permanecer, né? Começar e concluir. Né? Eu tinha essa dificuldade. Né? Então, eu começava e não concluía. Mas também eu entendia também que não era propósito de Deus, né? De eu permanecer, fazer aquilo e permanecer aquilo. Então eu fui caminhando. Foi aí que, né, eu conheci a minha esposa, né, a minha esposa Denise, né, estando na congregação, sendo ativo na congregação, trabalhando, né, então eu conheci a minha esposa Denise. A minha esposa Denise era da denominação né, batista, né, e eu presbiteriano. A gente começou, né, a namorar, né, e passado o tempo a gente casou. Frequentamos a presbiteriana ainda, né, a gente começou a morar no Santa Helena. Eu saí do Penha e comecei a morar no Santa Helena. Mas mesmo assim, a gente começou a frequentar ainda lá a congregação do Vila União. Eu e ela ajudamos ainda, né? Eu não queria deixar a congregação, mesmo morando em Santa Helena, eu saí de Santa Helena e fui lá ajudar a congregação junto com a Denise. Bem longe. É bem longe. A gente não ia direto, né? Porque é muito distante. Então a gente ia ajudar a congregação, ajudava o evangelista, né? Que na época era o Alejandro, eu lembro. Na época era o Alejandro, né, um chileno. Ele estava ali, a gente ia lá ajudar ele, Mas aí, ao passar do tempo, né, a gente viu pelas dificuldades de transporte, né, de distância, né, eu decidi, então, fazer a mudança de denominação. Né, aí eu mudei de denominação, que tinha uma igreja batista que era mais perto, né, da minha casa, que era atualmente a igreja da minha esposa. Então eu fiz essa mudança de denominação. É a Batista Boas Novas. Batista Boas Novas, Sim. Na época. Né? Então, eu fiz essa mudança, saí de lá, fui para Batista Boas Novas, né, novamente, me tornei membro lá e a gente começou a frequentar lá. Então, o desejo de servir sempre teve comigo, né? Sempre eu e a minha esposa, a gente carregava esse desejo de servir. Minha esposa também sempre foi uma mulher ativa na igreja, sempre trabalhou, sempre serviu. Então, esse desejo em nós sempre esteve conosco, desde pequeno. Ela também teve esse desejo desde pequeno em nós. Né? Então, a gente casou, né? Começamos a congregar na Boas Novas e assim o Espírito Santo foi despertando em nós em fazer algo diferente. Algo diferente. Deus estava nos chamando, né, para sair da nossa zona de conforto e fazer algo diferente, né, diante da nossa caminhada. E foi aí que a gente decidiu se capacitar, né, primeiramente, e o seminário ainda estava ainda na minha mente. Eu tinha esse desejo ainda, né, de estudar, de virar um pastor. Eu tinha esse desejo ainda, mas eu entendia que não era o tempo ainda, né, de eu fazer isso. Então a gente junto, né, decidiu, eu e ela decidimos estudar, decidimos nos capacitar melhor, né, em missiologia, porque era a nossa visão, né, de missões, estudar missiologia. Então a gente decidiu ir para o Rio de Janeiro. É isso que eu te perguntar, vocês tiveram um tempo fora, né? Tivemos um tempo, e foi esse tempo aí. A gente tomou essa decisão de ir pro Rio de Janeiro, foi aonde a gente deixou tudo aqui. A gente tinha nossa casa, tinha nossos bens, tinha automóveis, a gente tinha tudo isso. Uhum. Tinha conquistado, né? Tudo isso. Então a gente tomou essa decisão de deixar tudo isso aqui, deixamos tudo, alugamos casa, tudo, e fomos pro Rio de Janeiro para estudar, que é o seminário, né, onde é o CIEM. O CIEM é o Centro de Educação em Missiologia. Isso é da Igreja Batista? Isso, da Igreja Batista, né? Uhum. Da União Feminina Brasileira, né? Uhum. Da Igreja Batista. Então a gente foi para esse seminário, entendeu? É tipo um reservatório, né? Que você fica ali dentro, 24 horas, mora, dorme, entendeu? Tudo ali dentro. A gente foi lá, a gente chegou lá, quando a gente chegou nesse ano, aí entrou a pandemia. Chegamos em janeiro, no Rio de Janeiro, eu e minha esposa com mala, com tudo, dentro do seminário, para estudar. Fomos para a sala de aula à noite, estudamos uma aula só. Aí no outro dia, eles fecharam tudo, né? Como uma previsão de retorno, né? Vai ficar só 2 meses, a pandemia, ficar só 15 dias, né? A pandemia, vamos fechar e depois vamos voltar. Uhum. A gente sabe a história, né? Que não aconteceu, foi isso. Então a gente ficou frustrado dentro desse período. A gente continuou dentro do seminário ali, continuou estudando online,
porque a gente foi estudando online, mas a gente ficava dentro do seminário estudando online, dentro do seminário. Então a gente ficou muito frustrado, porque não era isso que a gente tinha planejado, né? Não era isso que a gente tinha sonhado. Uhum. Então a gente começou a ficar frustrado, né? E a gente começou a procurar um emprego, né, para ver se a gente, né, começava a esclarecer a mente. Uhum. Aí consegui um emprego, a minha esposa, como técnico de enfermagem, conseguiu um emprego também. Então a gente estudava online dentro do seminário mesmo e ia trabalhar. E tinha essa rotina, né? Então a gente vinha aqui em Valadares, saía lá do Rio de Janeiro, às vezes fazia bate e volta aqui em Valadares e retornava de novo. Aí era esse processo diário. Sim, diário. sim. Então aí estudamos 2 anos, ficamos 2 anos estudando no CIEM, se capacitando em missiologia. Né? A gente se firmou em uma igreja lá no Rio de Janeiro, que é a PIB no Andaraí, que é uma igreja enorme, né? Uma igreja que deu muito suporte para nós quando nós estávamos lá. O pastor deu um suporte muito grande para a gente lá. Então a gente firmou nessa igreja. Depois que a gente se formou em missiologia, né, essa igreja fez um convite para nós. Eles iriam manter a gente lá no Rio de Janeiro, ia manter a gente, ia pagar tudo para nós, né, ia me dar uma função dentro da igreja, e assim a gente ficaria lá, tranquilo, sossegado. Mas só que a gente sabe que Deus não trabalha assim, né? Deus, quando vê que você está acomodado, Deus te tira. Uhum. Né? Então que aí sim surge o convite para nós da Cristolândia. Nós nem sabíamos, né, o que era, entendeu? Então chega esse convite até nós através de um pastor que a gente conhecia, o pastor e uma missionária. Eles soubem, através da foto nossa, né? A gente tinha formado tudo, eles viram no Facebook, né? E eles ligaram para nós, falaram assim, a gente precisa conversar com vocês. Então eles foram até o Rio de Janeiro, a gente marcou uma conversa, e assim eles colocaram para nós, fez o convite da Cristolândia. E a Cristolândia é basicamente o quê? Para quem não sabe o que é. Uhum. A Cristolândia é um projeto social, a Cristolândia. A Cristolândia é um projeto social com um fim em ressocialização com um dependente químico. Ou seja, o público-alvo da Cristolândia é as pessoas vulneráveis. Né? Entendemos que as pessoas vulneráveis que estão em situação de rua, a maioria é dependente químico, né? Uhum. Então, o público-alvo da Cristolândia é as pessoas vulneráveis. Né? Mas aqueles que são dependentes químicos, né, estão em situação de rua, entendemos que são dependentes químicos. E funciona onde aqui em Valadares? Aqui em Valadares fica localizado no Córrego dos Borges, aqui perto do Retiro dos Lagos, né? Nós temos a nossa unidade ali no Córrego dos Borges. E aí você está afiliado hoje às Missões Nacionais? Sim. Que é a Junta Missionária da Igreja Batista. Isso aí. A Junta de Missões Nacionais é a agência missionária, né, da Convenção Batista Brasileira. A Junta de Missões Nacionais, ela tem vários projetos sociais, vários projetos, né? E a Cristolândia é um dos projetos da Junta de Missões Nacionais. Então nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais. Muito bom, muito bom. Entendeu? E é um projeto que tem resgatado vidas, né? É um projeto que tem devolvido, né, a dignidade, a esperança ao homem novamente. Entendeu? Eu tô 3 anos já nesse projeto, 3 anos, hein, trabalhando com esse público, né? Eu não como que falo? Eu não esqueci a palavra agora, né? Fugiu a minha mente, né? Mas eu não retorno novamente, entendeu? E não desisto, né? Do que Deus me vocacionou a fazer, entendeu? Novamente, Deus me vocacionou a fazer isso, né? A cuidar dessas pessoas, né? Dessas vidas. Então, pra você ver como é que é, né? Lá atrás a gente conversou há muitos anos, né? Do seu interesse, desse seu despertamento vocacional, né, voltado para o ministério. E aí Deus meio que fez você dar uma volta em tudo aquilo para te mostrar que hoje você está servindo a Ele aqui. Sim. Né, dessa maneira, talvez com pessoas que talvez em uma outra circunstância você talvez nem conheceria, né? E Deus te deu esse privilégio de estar atuando hoje como missionário. Sim, eu agradeço a Deus, né, pelo privilégio de poder fazer parte, né, disso.
Eu nunca imaginaria, né, estar numa obra dessa tão grande, entendeu? Tão grande, porque Deus tem feito grandes coisas, né, na vida desses homens. É um povo excluído, né, um público, né, que a gente fala excluído da sociedade. Sabemos que a sociedade tem muito preconceito, né, Sim. com esse público, e nós como cristãos, né, nós devemos acolher eles, abraçar eles, né? Então eu tenho o privilégio, né, agradeço a Deus por fazer parte disso, né? Amém. E aquele seminário que eu planejava fazer lá, eu faço hoje, entendeu? Eu estou no 7º período, né, de teologia, entendeu? Eu fiz missiologia, agora eu estou no 7º período de teologia. Estou quase acabando. Que benção. Vai virar pastor, então, finalmente, né? Daqui um dia, né? Daqui um tempo. Ô Douglas, nosso tempo é assim, a gente tenta aproveitar ao máximo aquilo que a gente tem, né? Mas para eu aproveitar você aqui nesse final de programa, depois você ter contado sua história, né? De onde você veio, para onde Deus te levou, né? Independente, eu lembro que quando você falou assim para mim, João, eu vou seguir minha esposa e vou lá para a Igreja Batista. E eu lembro que eu brinquei com você assim, olha, denominação para mim não importa. Se você continua fiel, crente, é isso que importa. E Deus te levou para uma outra denominação onde você pode servir da mesma maneira, né, com fidelidade, tendo a sua vocação, né, diante de você. Então, Douglas, eu gosto de aproveitar esse momento final, onde você pode talvez dizer para quem está nos assistindo aquilo que você também ouviu, ou que você gostaria de ouvir, de modo a encorajar aqueles que entendem que tem uma vocação e que talvez está precisando sair do lugar onde estão para entender aquilo que Deus tem para eles, né? O que você diria para essa pessoa a fim de motivá-la, encorajá-la para essa obra que Deus tem chamado? Sim. Nós sabemos que existe chamados específicos, né? E o meu foi um chamado específico. Né? E talvez Deus tenha chamado pessoas para trabalhar, né, em obras específicas para cuidar de pessoas. Né? O que eu tenho para falar é para que essa pessoa escute a voz de Deus e obedeça. Né? Não tenha medo do que as pessoas falam, né? Não tenha medo dos seus planos, dos seus sonhos, porque a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Né? Os planos de Deus eles são maiores do que os nossos. Então, permaneça firme, escute a voz de Deus, né, e siga em frente, obedeça. Foi o que eu e Denise fizemos. Nós obedecemos. Não olhe para as circunstâncias. Obedeça o chamado de Deus. Amém. Amém. E quem quiser conhecer Cristolândia, como é que faz? Tem algum perfil na internet? Tem sim, tem o Instagram, né, da Cristolândia, Cristolândia, Minas Gerais. Só ir lá no Instagram e colocar Cristolândia, Minas Gerais, tudo junto, que vai aparecer todo o perfil lá da Cristolândia. Tá? A nossa Cristolândia Valadares, ela é conjugada, né, com o mesmo Instagram. Tá? E se colocar Cristolândia Minas Gerais, vai aparecer lá. Cristolândia Valadares, a Cristolândia Muriaé, Cristolândia Belo Horizonte. Tá? O nosso fica aqui no Córrego dos Boches, o nosso local, né, ali na zona rural. Só chegar lá, se quiser fazer uma visita, pode ir lá fazer uma visita, né? As portas estão abertas para quem quiser lá conhecer o projeto mais. Se quiser ofertar, né, se quiser abençoar, temos o nosso Pix, né, da Cristolândia. Se quiser ofertar, se quiser levar uma oferta, levar um mantimento, né, para ajudar o projeto, pode ir lá. Se quiser ser voluntário, pode ir lá, as portas estão abertas para você ser um voluntário, para você abençoar aqueles meninos, trocar uma conversa, trazer uma palavra, trazer um estudo. As portas estão abertas. Amém. E lá, através desse Instagram, a pessoa consegue conversar com você ou é melhor ir direto no seu? Pode mandar no meu ou pode mandar lá no Instagram também. Tá? Se mandar no meu privado, eu respondo também. Ótimo. Tá? Às vezes a pessoa quer mais informação, né? Sim, pode mandar no meu privado que eu respondo. É isso aí. Ô Douglas, muito obrigado. Eu agradeço. Que Deus te abençoe. Amém. E eu ainda preciso ir lá conhecer, né? O senhor não foi lá ainda não, né? Ainda não fui. Dá um pulinho lá. Mas com a graça de Deus eu vou estar lá com vocês um dia. Dá um pulinho. Quem quiser conhecer, então, Cristolândia, @Cristolândia Minas Gerais. Minas Gerais. Isso. Que vai encontrar a Cristolândia em Governador Valadares. Isso aí. Amém. Tá? Douglas, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o seu trabalho, o seu chamado e que Deus continue te usando
da maneira como Ele já tem feito. Amém. De Jesus. Eu agradeço a oportunidade. E você ficou com a gente até aqui. O meu muito obrigado a você também. Eu espero encontrar você no nosso próximo programa. Um grande abraço e até a próxima. Se você deseja entrar em contato com a nossa igreja, é muito simples. Basta enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. E se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Assim, o nosso trabalho pode chegar a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima!